Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, programa produzido nos estúdios da STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você se inscreve para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. O programa de hoje, que é a semana das eleições, em vários níveis, presidencial, Congresso Federal, deputados estaduais, governadores, nós temos a honra e a satisfação e a alegria também de termos de volta o engenheiro agrônomo Eduardo Zabroques. Eduardo Zabroques é uma referência muito grande no agronegócio, principalmente no setor de biocombustíveis. Ele que foi um dos profissionais que trabalhou no projeto do Proálcool, na concepção do projeto do Proálcool, lá na década de 70, um projeto que foi coordenado pelo empresário Maurílio Biagi. E o Eduardo Zabroques, ele estava me dizendo, eu já tinha até perdido o número de programas que ele tem participado conosco, porque toda a conversa com ele sempre é uma conversa muito inteligente, muito esclarecedora. Ele me falou 4, 5 programas, eu acho que foram 5 programas. Zabroques, vou lhe chamar de Zabroques, a diferença de idade nossa não é muito, você com seus 35, eu com meus 40, nós estamos mais ou menos beirando a mesma idade. Mas é um prazer imenso tê-lo aqui. Você é uma pessoa que serve de referência, porque os pontos de vista que você vem defendendo, não apenas no nosso programa, mas em artigos que você tem distribuído também nas redes sociais, em veículos de comunicação do agronegócio, você realmente permite que a gente tenha esclarecimento e tenha conhecimento. Isso é muito difícil de se fazer. E o que nós estamos fazendo aqui é a aplicação prática no programa de televisão do que os orientais fazem, de trazerem as pessoas com mais idade, com mais experiência, porque são elas que podem nos conduzir falando e apontando os rumos que nós temos pela frente aqui. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Eu tenho certeza que vai ser um programa tão bom quanto foram os outros. Ronaldo, eu desejo agradecer essa sua atenção especial, porque para nós é sempre uma honra poder participar de um fórum livre, né, que nós vamos conversar sobre assuntos, as suas perguntas são sempre muito pertinentes e não tem preparo nenhum, nem um papelzinho com o que vai ser falado. Então, você vai entrar no ringue sem saber para que lado você vai levar o soco do adversário. Mas estamos aqui, uma satisfação muito grande, né? E principalmente agora, nessa data especial da primeira semana de outubro, né? Que é um marco histórico para a história do Brasil, né? Que nós estamos chegando na encruzilhada, né? Com 2 caminhos aí para os brasileiros escolherem, né? Eu queria começar falando exatamente, esse é o tema do momento, é o tema que vem ocupando um espaço generoso na mídia, é um tema que vem mostrando mudanças que estão ocorrendo na mídia também. Esse é um detalhe importante, porque como é que a gente poderia imaginar que um candidato que hoje está à frente em todas as pesquisas, inclusive pesquisas para o segundo turno, se houver, que não teve nenhum espaço de televisão, que foi massacrado pela mídia, o que a revista Veja fez na última semana, o que a Folha de São Paulo vem fazendo, e agora as pesquisas começam a mostrar um outro número, um outro resultado, que demonstra que nós temos que efetivamente olhar essas pesquisas com o viés da dúvida, porque não é possível que hajam mudanças tão repentinas, mas há um processo que realmente é um processo diferente do que a gente teve até agora. O que você espera desse pleito que nós temos aí pela frente? O que você imagina que possa acontecer? Ronaldo, eu tenho andado aí pelo Brasil, em algumas regiões, inclusive menos desenvolvidas, e o que a gente percebe é um sentimento de renovação, uma revolta profunda com essa situação de desvio do dinheiro público, né? Que toda pessoa, por mais importante ou menos importante que seja,
pagou o imposto, né, e parte desse imposto não chegou no hospital dele, no remédio dele, na escola dele, né, e esse recurso foi levado para uma outra finalidade, não em prol da comunidade. Então existe embutido na população brasileira essa posição de revolta contra isso que está aí. O que a gente sabe é que a máquina estatal, ela vem dos governos anteriores, né, que imprimiram essa situação que a gente vê daqui a 500 metros, inúmeros galpões aqui, criando ratos, né, com as máquinas ficando velhas, e que abrigavam milhares de trabalhadores aqui, e que o governo conduziu a essa situação. E esse povo que saiu daqui, que trabalhava, levou esse sentimento para as famílias, pelas dificuldades, né, de conseguir uma outra atividade, né, pagar os seus compromissos, né. Então existe essa revolta, né, e eles não estão vendo nos mesmos nomes que estão disputando, né, principalmente na área aí esquerda, centro-esquerda, né, não estão vendo possibilidade de uma mudança mais efetiva, né? Eu acho, a gente vê também, lendo e tal, que o Brasil aí, essa metástase que existe em todas as áreas, de influência populista, social, tal, que foi a base dos governos anteriores, elas estão aí ainda, né? Estão com as unhas presas ainda em diversos lugares, né? Então, para tirar isso, para modificar, né, é como Davi e Golias, ainda puxando a coisa do gigante. Porque o Brasil, quem for eleito agora, e quiser realmente imprimir um viés desenvolvimentista, social, industrial, tecnológico, intelectual, vai ficar na frente de um estouro de uma manada de elefantes. Você imagine aí uma manada de elefantes correndo em cima da sua direção. Quer dizer, vai ter que desenvolver uma tática, uma coisa violenta, porque a manada vem vindo em cima, ela está solta, né? Então a coisa não vai ser fácil. Mas eu acho, então, que pelo que a gente vê, conversando com o povo, lendo tudo, que o resultado vai ser um resultado à direita, né? O centro-esquerda, a parte esquerda, vamos dizer, dos políticos, deve perder poder nessa eleição, né? E então, independente do tempo, né, que o candidato tem para expor os seus pensamentos na mídia, né, televisiva, falada, etc., ele tem isso já dentro da população, né? E as redes sociais, né, se multiplicaram isso, né, foram multiplicando essas coisas assim muito rapidamente. Logicamente saiu muita coisa inadequada, né? Existe uma indústria também de prós e contras dentro das redes, né, os fake news e coisas que a gente precisa ter discernimento para separar o que não interessa, né? Você está falando de redes sociais. Há poucos dias um vídeo postado nas redes sociais mostrava o deputado federal Marcos Montes, que é um médico, prefeito de Uberaba. Nós já entrevistamos ele aqui no nosso programa, foi presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio. Candidato hoje a vice-governador pelo estado de Minas Gerais, pelo PSDB, junto com Antônio Anastasia, quer dizer, virtual próximo vice-governador do estado de São Paulo. Ele numa reunião no sul de Minas, ele já anunciou, isso faz uma semana já, ele anunciou que o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, era uma pessoa de bem, mas que não conseguiu empolgar o eleitorado brasileiro. Embora tivesse o maior espaço na televisão, tivesse ocupado esse espaço na televisão, o que vem a demonstrar que os conceitos de mídia mudaram, porque não adianta você ter espaço de televisão apenas, precisa ter muito mais do que isso.
Então, que o governador Geraldo Alckmin, uma pessoa de bem, um bom candidato do partido dele, mas que não conseguia decolar e que, em função disso, ele já estava se preparando para apoiar publicamente ao candidato que hoje lidera, que é o Jair Bolsonaro. Isso causou uma repercussão muito grande, porque o candidato pelo PSDB ao governo de São Paulo, ao governo de Minas Gerais, apoiar publicamente um outro candidato que não fosse o do PSDB, é algo, no mínimo, inusitado. Por outro lado, mostra a preocupação dele em não deixar que alguém da esquerda avance ou permaneça continuando a ser comandado, ainda mais que o que está se vendo, que o candidato da esquerda é comandado de dentro do presídio Curitiba. Bom, o que não, só no Brasil para existir isso. Essa semana, na última terça-feira, a deputada Tereza Cristina, que nós também já entrevistamos aqui no nosso programa, do DEM hoje do Mato Grosso do Sul, presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio, comanda uma bancada de 262 deputados e 22 senadores. Ela foi ao Rio de Janeiro informar pessoalmente ao deputado Jair Bolsonaro de que a frente fechou apoio para ele. Não só fechou apoio para ele nessa campanha, mas fechou apoio para ele no governo, uma vez ele eleito, no governo que ele vai ter. O que significa muita coisa. Eu queria exatamente que você, com um olhar histórico, com experiência histórica, você em algum momento viu ruralistas ou deputados políticos afinados e comprometidos, mas de verdade, sabe? Comprometidos de verdade com o setor do agronegócio. Você viu tamanha ousadia, tamanha coragem de fazer esses depoimentos públicos que foram feitos? Primeiro, deputado Marcos Montes e agora pela deputada Tereza Cristina? Eu realmente, como sua esposa, eu nunca vi uma situação semelhante, né? Porque nós temos os polos bem definidos e separados, né? E o programa do candidato Bolsonaro é um programa que ele, inclusive, já esboçou uma equipe de governo, né, que nenhum dos outros fez. Né? Se você já colocou seu time em campo, logicamente os outros vão aproveitar para criticar pegar um porque chutou errado, bateu na trave, não sei o quê, mas os outros não têm o time indicado. Né? Então, ele pelo menos disse que no programa não tem intenção de colocar executivos representando partidos, mas sim por meritocracia. Né? Então, é um movimento válido, bastante válido, mesmo porque, para quem analisa aí as contas no Brasil, né, vai ver que a atividade que está engordando as reservas do Brasil, né, e hoje aí nós estamos aí com mais de 380 bilhões de dólares, né, de reserva, né, e vem sendo mantidas com a atividade do setor do agronegócio, né, que tem ainda uma margem de expansão muito grande, né, dentro do cenário mundial de aumento de população. Pega os dados da FAO, o crescimento da população mundial, o crescimento da demanda por alimentos e quais são os países que têm infraestrutura, né, para acompanhar ou ajudar a diminuir o problema da alimentação no mundo. Então, o candidato está enxergando isso, os problemas que o candidato Bolsonaro está enfocando esses problemas, vamos dizer, que são empecilhos para que o setor do agronegócio caminhe mais rapidamente. Ele fala em desregulamentação. Né? Nós temos que diminuir o espaço entre a tomada de decisão e a hora que a semente cai no chão. O espaço de decisão, a hora que o asfalto começa a ser colocado na estrada. Né? Porque nós estamos num regime em que o executivo faz um plano e até chegar lá ele vai perder energia, muita energia, né? Muita energia nesse caminho longo, né? Quanto mais longo, mais energia ele dissipa e no fim a obra fica relegada a um segundo. Então a desregulamentação, como foi na época o presidente Reagan nos Estados Unidos, ele
Falou que não, quem manda é o povo, nós temos que desregulamentar, porque o empresário, a iniciativa privada que assume o risco, que dá emprego, que assume o risco, né? Então, essas manifestações hoje, que são consequências, né? Quer dizer, não tem montagem, são consequências do interesse daquela comunidade, né? Como você disse, todos esses políticos que são que têm noção da atividade e tal, se uniram para reforçar esse plano do governo. E a esperança que nós temos é justamente essa, né? Que você possa engraxar esses projetos, né? Trocar o óleo desses projetos, que estão com o óleo vencido, com graxas vencidas, né? E criam uma perda de energia muito grande, né? Eu recordo bem... Não sei se é mais ou menos... Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Eu recordo bem quando nós fomos a Brasília, a convite do deputado Marcos Montes, gravar um programa com ele, lá na sede da Frente Parlamentar do Agronegócio, numa mansão no Lago Sul de Brasília. E eu fiquei muito impressionado, Zabrox, mas muito impressionado pela qualidade das lideranças que estavam frequentando lá. Eles, às terças-feiras, promoviam um almoço aberto à imprensa com as principais lideranças do agronegócio. Pela primeira vez você tem todos os principais executivos das cadeias produtivas do agronegócio sentando com a classe política e conversando. Defendendo interesses do país, não defendendo o interesse de corporações privadas, como foi feito nos governos do PT. E também como vinha sendo feito em governos anteriores. Não dá para só culpar também o PT nisso aí. Então eu acho que o grande fato inusitado e animador para nós, para mim que sou jornalista e acompanho e defendo o setor, para você que vive o setor, foi justamente isso, a aproximação do produtor junto a entidades como a Frente Parlamentar, elegendo bem os seus parlamentares, seus deputados, seus governadores, os seus senadores, para que possam efetivamente defender o setor. O que vinha acontecendo, infelizmente, você há de concordar comigo, é que o produtor estava focado no negócio dele porteira para dentro, né? Mas não estava muito preocupado em discutir o mercado, discutir governança e principalmente fazer um trabalho de levar gente decente, gente honesta, gente que trabalha, comprometida com o setor, para dentro dos órgãos públicos e principalmente para dentro dos órgãos de gestão. Não é isso? Exatamente. E a gente vê essa preocupação toda, né, em eliminar entraves para a produção, né? A infraestrutura é um aspecto muito importante, né? Como você falou da porteira para dentro, tem a porteira para fora. O produto, como é que esse produto chega no porto? Que condições ele chega no porto? A que preço? A que preço? Como que ele vai ser embarcado? Qual é a burocracia que existe lá no porto para embarcar? As filas, né? Você vê esses transportadores de soja, os caminhoneiros, né? Com a mulher e uma criança na boleia, numa fila lá de 80 quilômetros, 60 quilômetros, ficando uma semana cozinhando para o marido lá para entregar uma carga de soja, né? E sofrendo as agruras de uma má administração no setor de combustíveis. Esse é um aspecto que eu gostaria de comentar com você, que é uma coisa bastante importante, que é, a meu ver, uma abordagem não adequada da política de preços da Petrobras, né? Se o Brasil fosse... Posso continuar? Claro, por favor. Se o Brasil fosse um país que não tivesse petróleo, né? Vamos supor que nós não tivéssemos petróleo, nós fôssemos importar o petróleo que nós precisamos, nós íamos recorrer ao petróleo conforme a flutuação nas bolsas, né? Você tem o WTI, o Texas nos Estados Unidos, e o Brent em Londres, né? Nós vamos comprar o petróleo conforme os contratos de compra, baseados na bolsa e correndo o risco do mercado internacional, etc. Mas nós produzimos quase todo o petróleo aqui no Brasil, né? A Petrobras perfura aqui hoje
e não produz mais uma porcentagem mais próxima de 100%, porque tem outros interesses de importar alguma coisa, né, que gerencialmente a gestão fica prejudicada. Mas nós produzimos o petróleo aqui em reais. Nós refinamos o petróleo aqui no Brasil em reais. Por que a Petrobras, por que o povo vai pagar um combustível baseado na Bolsa de Londres ou na Bolsa dos Estados Unidos, no risco internacional? Porque o Irã brigou com a Arábia Saudita, a Rússia está apoiando o Irã, os Estados Unidos está contra o Irã e tal, todo o rolo internacional baseado no petróleo. Nós vamos pagar, então semanalmente subiu o petróleo, porque, subiu a gasolina, subiu. Isso é um absurdo. O nosso preço tinha que ser real, dentro de uma economia de competição, de mercado, o mercado pelo mercado. E abrir o mercado. Não vamos acabar com a Petrobras, deixa ela aí, mas ela vai ter que competir com outros que vêm furar, que vão refinar e vão vender o seu combustível dentro dos parâmetros da economia, da inflação nacional, etc. Então nós temos uma coisa esdrúxula, um absurdo. Você fala, não, o ano que vem o crescimento vai ser 2,4%, a inflação vai ser 1,5%, 2,5%, sei lá o número que os economistas vão colocar e os macroeconomistas, né? E no meio disso tudo tem um fator que não está dentro da economia, vem lá de fora, do preço lá de fora, influenciando um preço daqui. Você não vende o etanol. Hoje existe uma correspondência, vamos dizer, em termos de energia, do combustível, que a turma fala, bom, 70% do preço da gasolina e tal, certo? Mas você, o etanol, o açúcar, é mercado livre, meu amigo. Tem um ano que, como esse ano, por exemplo, ele é etanoleiro, né? Tanto que nós estamos importando aí mais de 2 bilhões de litros de etanol dos Estados Unidos, de milho, que começaram depois do Brasil. E hoje produz mais do que nós estamos exportando para o Brasil, que é uma prova cabal que o governo, tendo na mão uma pedra preciosa, está dando para outro lapidar. O governo aqui do PT, no auge do programa do etanol, saiu por aí fazendo pregações da energia renovável, etc. Mas, de repente, aconteceu o pré-sal. O pré-sal estourou a cabeça de todo mundo que estava no governo. Então, eles não pensaram no pré-sal, tirar o combustível, vender em real para o brasileiro, para o transporte ficar mais barato, o produto final mais barato, a economia crescer melhor, criar emprego. Não, eles pensaram quanto que nós vamos ganhar com esses projetos do pré-sal. E era mais fácil achacar fornecedor da Petrobras do que achacar 400 usineiros. Como é que você vai tirar eu já falei uma vez aqui, como é que vai tirar uma comissão de uma caldeirinha, de um turco, né? Aí de 100 mil reais, 200 mil reais, 300 mil reais. Pega uma sonda lá, tira alguns milhões de dólares. Pega uma sonda de 2 bilhões de dólares, num contrato só, um cara só, lá na Suíça, conversando como nós estamos aqui. Bom, você é tanto, fecha o negócio. Então, quem que paga tudo isso? Quer dizer, um grupo embolsou aquele dinheiro. Agora, tem uma multidão de brasileiros que estão pagando isso. Deixa eu lhe interromper, por favor. Faça favor. Dificilmente eu vou fazer o que eu estou fazendo hoje, mas você merece toda a referência. Eu trouxe uma cópia de uma matéria publicada no dia 25, poucos dias, 25 de setembro, pelo G1, que é o portal da Globo. Se você tiver algum acesso de riso, não tem problema, você fica bem à vontade. Já estou dando risada. Haddad diz que, se eleito, investirá em energia solar, eólica e em produção de biocombustíveis. O candidato do PT à presidência fez campanha em Campinas nesta terça-feira. Ele disse que usará parte das reservas cambiais para iniciar o processo de substituição da matriz energética. O candidato do PT à presidência da República, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira, dia 25, que, se eleito, utilizará parte das reservas cambiais para iniciar o processo de substituição do atual modelo de matriz energética por energias
solar e eólica. O presidente Sérvio também afirmou que dará apoio à produção de biocombustíveis, citando o biodiesel, parênteses meu, oxalá não seja o biodiesel da mamona. Você lembra quando se anunciou o biodiesel feito da mamona? Enriqueceu muita gente. Não saiu nada. E o etanol. O petista deu a declaração aos jornalistas em Campinas, onde faz campanha nessa terça. Ele também participará de atos com mulheres em São Paulo. Aliás, ele vem caindo, a rejeição dele com as mulheres está só aumentando. Nós vamos usar uma parte das reservas cambiais para deflagrar um processo de substituição da nossa matriz por energia solar e energia eólica, que é muito importante, declarou Haddad. Ou seja, um novo pré-sal no reserva cambial, um novo pré-sal, então vamos usar ali e começar a escamotear. O Brasil possui cerca de 380 bilhões em reservas cambiais que são utilizados para dar solidez financeira ao país e também no enfrentamento de crises monetárias internacionais. Uma coisa muito importante para o interior de São Paulo é a questão do etanol, do biodiesel. Essa produção precisa de mais apoio. E nós vamos dar apoio para a produção de biocombustível em toda a sua diversidade, acrescentou. Você quer comentar, por favor? Aí como é que se diz, é uma conversa de candidato, né? Porque não tem profundidade nem história, itens, né? Nem referência histórica, né? Não tem, vamos dizer, um oportunismo de palanque, né? Oportunismo de palanque. Porque você tem que diferenciar bem o que é combustível líquido, né? Que é energia elétrica, né? Porque a eólica, né? Elétrica, né? O que você está gerando energia elétrica, você está gerando combustível líquido, né? A aplicação desse combustível líquido, agora que está também entrando a tecnologia do combustível do carro elétrico, né? Que vai desenvolver nos grandes centros que tem infraestrutura, você não vai ter energia elétrica lá no norte do Mato Grosso, em áreas assim de baixa densidade demográfica, lá tem que ser o combustível líquido, né? Mas nas áreas densas, né? Você pega o seu carro, né? E aí é um projeto específico, né? Do carro elétrico, do etanol, etc. Mas eu acho que hoje na promessa aí vale tudo, né? Mas se você pegar, né? Se você pegar recurso ainda das reservas, é muito fácil aí. Eu pego, quer dizer, um projeto maravilhoso. Isso não é um project finance. Eu vou dar o dinheiro para fazer o que o outro ganhou. Que nós trabalhamos no agronegócio para ganhar, ele vai pegar o dinheiro para fazer boniteza, né? Ele tem que atacar o mal pela raiz. E aquilo que eu gostaria de comentar com você, nesse espaço que você muito me honra de oferecer, e aos companheiros, amigos que porventura estejam vendo essa entrevista, é que você tem que arrumar a casa para fazer. Tem que arrumar a casa. Não é possível mais que o governo mantenha uma estrutura organizacional gerencial do país baseado em estruturas antigas. Eu já comentei uma vez com relação a Minas e energia. Eu lembro disso. Não tem cabimento. Tira-se Minas de uma vez. Minas, a geologia, é uma coisa fantástica o que o Brasil tem, de minérios. É uma coisa fantástica, né? É um setor, né? Então nós teríamos que acabar com esse negócio de ministério, ser como os Estados Unidos, é um departamento de Minas, né? Geologia, mineral, etc., tudo coisa especializada, voltada para aquilo, exploração, tecnologia, meio ambiente e tal. E o outro de energia. E na área de energia, nós separamos energia fóssil de energia renovável. Não é hoje você vai na ANP, né, que o governo tem que ter os marcos regulatórios. Então, Agência Nacional de Petróleo e Biocombustíveis. Você vai lá no prédio da agência, chega lá, onde que é o setor de biocombustíveis? Moço, eu acho que o senhor está vendo aquele quintal lá no fundo, aquelas bananeiras velhas lá? Lá tem uma casinha lá atrás, ó, bioenergia é lá. Agora petróleo, isso aqui é tudo petróleo. Então, se você não der uma característica específica de fio a pavio, né, em cada área, né, que envolve todos esses aspectos,
nós vamos ficar sempre dependendo do petróleo. Vê esse ataque do pré-sal em cima do desenvolvimento do renovável. Porque você vê, em pouco tempo, o eólico expandiu. Nós temos, não da forma que a presidente queria estocar o vento, né, para usar depois. Né? Aliás, o Milor Fernandes ia ficar muito alegre com essa entrevista. Eu sei que nós temos muita possibilidade, inclusive no nosso setor, né, que, fazendo um parênteses, né, que eu estudei na Luiz Queiroz, em Piracicaba, e tínhamos aulas práticas no Engenho Central, que era no Salto. Hoje não tem mais, hoje é um centro cultural, lá tem o simpósio técnico e tal. Era um engenho de açúcar da Société Sucrerie Brésilienne, que tinha usina lá, em Tietê, Rafar, aquela região lá, né? E os motores lá, os acionamentos, eram com motorzinhos a vapor, acionava a esteira de cana, né, virando aquilo lá, a moendinha lá com um acionamento, uma árvore de engrenagem, se perdia de vista de tanta engrenagem, né? Aí depois vieram moendas maiores, aí veio a célebre moenda Fulton, da Tamoio, que o povo apelidou de furto, porque seu Mário Dedini, com aqueles projetos, fez a moenda famosa, 78, da Dedini, que tomou conta do mercado. Era uma moenda robusta, forte, ainda tem muitas por aí, modificadas, funcionando, né? Depois aqui na Zanini, o Luiz Biagi, que sempre pensou em tecnologias novas, etc., trouxe a moenda Farrell. A Zanini vendeu muitas moendas já de bitolas maiores, exportou, né? E o acionamento, né, o acionamento que era por turbinas, que foram melhorando essas turbinas que acionavam, para múltiplo estágio, que você gastava, era mais de 20 quilos de vapor de baixa pressão por HP. E aí você foi reduzindo o consumo de vapor por HP, né, com essas turbinas múltiplo estágio, etc. E hoje acabou. Hoje você tem um acionamento todo elétrico. A tecnologia hoje é acionamento elétrico, tanto das partes do difusor como numa moenda. E você tem uma geração centralizada de energia elétrica. Você distribui energia elétrica, um comando, uma instrumentação muito mais eficiente e perfeita, né, com acionamento elétrico. Então eu vi desde o motorzinho lá até como está agora. E nós temos ainda um caminho. De onde nós temos um caminho para melhorar essa geração. Porque nós ficamos parados no tempo com essa situação patológica que afetou a indústria nacional. Tá? Fechou muitas indústrias, né? Já tinham dificuldade para fazer pesquisa e desenvolvimento. Fechou indústrias, máquinas vão ficando velhas. Então, uma retomada, o governo novo, da mesma forma que eu comentei da energia, Minas e energia, de criar duas áreas separadas, nós temos que dividir também Ministério da Indústria e Comércio. Não tem cabimento o Ministério se envolver com comércio, com mercado, é outra coisa, né? Você vendeu um negócio na África do Sul, vendeu na Finlândia, vendeu nos Estados Unidos, não sei aonde, quer dizer, é uma especialidade fantástica nisso aí. Mas é diferente de produção. E né? é diferente da indústria. Na indústria nós vamos precisar de um plano para atualizar os meios de produção, né? Renovar as indústrias, investir nas indústrias, tecnologia nova, centro de pesquisa, comprar tecnologia, para recuperar esses anos que nós ficamos parados e fechamos. Porque senão nós vamos ficar mais atrás ainda, mais atrás. Então, a minha proposta é que o governo tem que reformular a estrutura de gestão do próprio governo, para ter mais eficiência. Porque se ele for usar esse mesmo modelo de carro da F1 que ganhou há 20, 30, 40 anos atrás, ele não vai correr, ele vai chegar em último lugar na pista. Ele tem que botar um outro carro novo ali, um outro Mercedes, um outro Ferrari,
É a mesma coisa pegar o Ferrari hoje, o Mercedes, e pegar o modelo de 20 anos atrás e botar para correr. Hoje ele não vai correr. Né? E a situação do Brasil é essa. Você que é um jornalista que acompanha tudo, que conhece, sabe a quantidade de empresas fechadas. Né? Agora, os Estados Unidos botou um robô lá em Marte. Né? Não foi o Maduro que botou lá em Marte. Nem o Evo Morales, nem o cara da Coreia do Norte. Foram os americanos. Nem Ordem de Curitiba. Foram os americanos. Nem Ordem de Curitiba. Que os nossos governos querem distância. Foram eles que colocaram. Né? A matriz está onde? No Silicon Valley. Então lá tem brasileiro, tem pessoal da Índia, tem da China, tudo trabalhando junto, no regime democrático de competição. Lá não tem a Companhia de Petróleo dos Estados Unidos, que é a nossa Petrobras. Né? Não tem. Os bancos estatais não tem. Lá quebrou. Competição. Né? Mas lá você tem o Batelli, um instituto de pesquisa, um laboratório fantástico. Você tem o Argonne, você tem o Palo Alto, você tem o Departamento de Energia, que estão constantemente investindo, criando as tecnologias do amanhã. E nós perdemos as de ontem. Então, o setor sucroalcooleiro ainda tem uma mentalidade, o pessoal que trabalha, os jovens, menos os antigos, né, que saíram daquela parte de mestrado, que eram os velhos que passavam para filhos, já compram o álcool, né, ele desenvolveu engenharia, instrumentação e controle. E esse pessoal ainda luta, né, procura melhorar muito o setor, porque é um setor vivo, né, integrado, né, setor de natureza, né, cana e indústria e tal. Cada usina é um cérebro de tecnologia, né? Envolve agrícola, mecânica, transporte, instrumentação e controle, ambiental, resíduos, atmosfera, tudo, né? Então é um centro de tecnologia, né? Então ele vem sobrevivendo. Mas uma indústria pura, vamos dizer, uma mecânica, caldeiraria, coisa, ela fechou, morreu ali, acabou, né? Então, voltando para o aspecto político, o governo, na minha opinião, tem que adequar o carro para pegar essa corrida agora, para chegar a alcançar os outros. Esse é o momento. Né? Então, a tecnologia, nós temos que investir em tecnologia, né? Para poder competir. Se você tem classificação para competir, você fatura. Se você fatura, você vai contratar gente para trabalhar. Se você for contratar gente para trabalhar, você vai criar emprego, criando emprego você vai rodar a economia. Claro. Né? E aí você vem com menos impostos, vai reduzindo os impostos e aumentando a economia, reduzindo, né? E investindo na educação, na assistência médica, tudo, né? Não adianta falar, não, eu vou apagar a dívida de todo mundo no SPC, não sei o que. Ilusório, né? Sabe, é piada, né? É isso aí. Eduardo Zabrox, infelizmente nosso tempo está esgotado. Eu fiz a questão de fazer essa leitura do Haddad aí, que é o candidato do PT, candidato comandado direto do presídio lá de Curitiba, né? E quando ele fala que vai investir em biocombustíveis novamente, eu realmente fico incrédulo de ver ainda hoje. O que é pior é a mídia divulgar essas coisas, né? Porque o que o PT fez, com o setor sucroenergético, e lembra bem o que você falou agora, você dá uma volta aqui na região de Sertãozinho, de Piracicaba, veja quantas empresas fechadas, quantos trabalhadores desempregados, quanta tecnologia desperdiçada. Pesquisa do professor Marcos Fava Neves, da FEA USP, Ribeirão Preto, 600 mil postos de trabalho no campo extintos. E aí vem um candidato alienígena, né, que foi considerado o pior prefeito enquanto prefeito de São Paulo, que não conseguiu nem se reeleger, perdeu no primeiro turno, fazer uma proposta pública, tentar pegar um votinho aí a mais aí do eleitorado, dizer, vai voltar tudo de novo. Eu espero que não volte mesmo. Eu espero, pessoalmente, e espero que você, eleitor amigo, que está ligado ao setor sucroenergético, que tem passado essas dificuldades todas aí, não acredite nesse tipo de mensagem, porque isso aqui é fake news puro. Fake news é mentira, né? É mentira que está sendo colocada. Eu lhe agradeço a sua participação e tenho certeza que a gente vai voltar em breve a conversar novamente.
até porque o governo novo está precisando de ideias novas, de pessoas com seu perfil têm sugestões para serem apresentadas, como você apresentou hoje e nos programas que nos antecederam aqui também. Então, muito obrigado, e a televisão, nosso programa está aberto para você quando você puder voltar. Eu agradeço muito essa oportunidade e as suas perguntas e os assuntos que você levantou, que são realmente muito importantes para que o Brasil possa estabelecer uma nova rota de desenvolvimento econômico e social e ocupar um lugar realmente que ele merece no meio das nações do mundo, né? Obrigado, Zé Brox. Okay. Você, telespectador amigo, nossa expectativa é de que o voto que vai ser dado nas próximas horas seja um voto consciente e principalmente responsável. Eu acho que de iniciativas que nos levaram ao caos, que nos causaram um prejuízo grande, que nos tiraram a esperança, que tiraram a desesperança, a esperança dos nossos filhos e dos nossos netos, isso aí pode começar a ser corrigido a partir das eleições agora desse próximo domingo. Muito obrigado pela sua atenção, nós voltamos na próxima semana com novos entrevistados, até lá mais uma vez, muito obrigado.